A safra de laranja 2025 e 2026 acaba de ter sua projeção revisada para baixo. O Fundecitrus divulgou na segunda reestimativa, em 10 de dezembro, que a produção deve alcançar 294,81 milhões de caixas, de 40,8 quilos, queda de 3,9% em relação à projeção de setembro e de 6,3% frente à primeira estimativa de maio. Os fatores técnicos que explicam essa revisão são críticos para entender o futuro da citricultura brasileira. Se você é produtor, investidor ou profissional do agronegócio e quer continuar recebendo análises técnicas aprofundadas sobre mercados e fitossanidade, inscreva-se no canal Agro Radar Brasil agora e ative o sininho. Deixe seu like para que este conteúdo alcance mais pessoas do setor. Mesmo com a revisão negativa, a produção projetada permanece 28% acima da safra 2024, que foi marcada por forte quebra. Isso indica a recuperação parcial da citricultura brasileira. Mas os dados técnicos revelam problemas estruturais graves que comprometem a sustentabilidade de longo prazo do setor. O primeiro fator da revisão foi o déficit hídrico entre janeiro e novembro de 2025. O volume acumulado de precipitações no cinturão citrícola somou 392 milímetros, cerca de 20% abaixo da média histórica. Com exceção da região de Porto Ferreira, todas as áreas monitoradas registraram chuvas inferiores à média dos últimos 30 anos. Esse déficit hídrico prolongado aumentou o estresse das plantas e contribuiu para perdas ao longo do ciclo. A escassez de chuvas limitou o desenvolvimento dos frutos e reduziu seu peso médio. Além disso, ventos fortes registrados em setembro agravaram o quadro, intensificando o estresse hídrico e elevando a taxa de queda dos frutos, especialmente em áreas mais sensíveis. O clima adverso é um fator conjuntural, mas que se repete com frequência crescente nos últimos anos. Eu avalio que o setor citrícola brasileiro está cada vez mais exposto à irregularidade climática. A falta de sistemas de irrigação adequados, em grande parte dos pomares, torna a produção extremamente dependente do regime de chuvas. Em anos de déficit hídrico como 2025, as perdas são inevitáveis. Investimento em irrigação não é mais opcional para quem quer competitividade e previsibilidade. O segundo fator determinante da revisão foi o avanço do greening, doença considerada hoje o principal desafio fitossanitário da citricultura mundial. A maior severidade da doença contribuiu para o aumento da queda de frutos e para a redução do potencial produtivo dos pomares. Mesmo com os esforços de controle e erradicação, o greening segue pressionando os custos de produção. O greening, também conhecido como HLB, é causado pela bactéria Candidatus liberibacter, transmitida pelo inseto vetor psilídeo. A doença não tem cura, plantas infectadas apresentam frutos deformados, de tamanho reduzido, com sabor amargo e maturação irregular. A única forma de controle eficaz é a eliminação das plantas doentes e o controle rigoroso do inseto vetor. No entanto, a disseminação do greening no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro está fora de controle. Segundo dados do Fundecitrus, a incidência da doença nos pomares monitorados vem aumentando ano após ano, apesar dos esforços de manejo. Isso ocorre porque o controle depende da ação coordenada de todos os produtores da região. Se uma propriedade não faz um manejo adequado, ela se torna foco de dispersão. Eu defendo que o greening deveria ser tratado como emergência fitossanitária nacional. Não estou exagerando. Estamos falando da doença que pode inviabilizar economicamente a citricultura brasileira nas próximas décadas. O Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, responsável por mais de 70% da oferta global. Se perdermos competitividade, países como Estados Unidos, México e Espanha ganham mercado. As medidas atuais de controle são insuficientes. O manejo do greening exige inspeções constantes dos pomares, identificação e eliminação de plantas sintomáticas, controle químico do psilídeo e plantio de mudas certificadas em viveiros protegidos. Tudo isso tem custo elevado e exige disciplina técnica rigorosa. Pequenos e médios produtores muitas vezes não conseguem arcar com esses custos. O resultado é a perpetuação de focos da doença que contaminam propriedades vizinhas. Eu avalio que o governo federal e os governos estaduais precisam criar um programa de subvenção para manejo do greening, especialmente para pequenos produtores. Sem apoio financeiro e técnico, essas propriedades vão continuar sendo fontes de dispersão, comprometendo todo o setor. Além disso, é necessário intensificar a fiscalização e criar mecanismos de responsabilização de produtores
que não fazem o manejo adequado. Pode parecer duro, mas a defesa agropecuária exige medidas firmes. Uma propriedade com greening fora de controle não é apenas um problema individual, é uma ameaça coletiva. O princípio da função social da propriedade se aplica aqui. No momento da segunda reestimativa, a colheita das variedades precoces e de meia estação já havia sido concluída. Entre as variedades tardias, como Valência e Natal, menos de 50% da produção havia sido colhida. Embora as chuvas tenham retornado nos meses de novembro e dezembro, a avaliação técnica indica que essa recuperação veio tarde para reverter perdas já consolidadas. A expectativa é de que os frutos colhidos na reta final da safra apresentem peso inferior ao inicialmente projetado, limitando uma recuperação mais expressiva do volume total. Isso tem impacto direto no mercado de suco de laranja. Uma safra menor do que o inicialmente esperado tende a sustentar preços firmes ao longo do ciclo, especialmente se combinada a estoques ajustados. Para o citricultor, preços firmes do suco compensam parcialmente a perda de volume. No entanto, o custo de produção da citricultura vem subindo de forma consistente nos últimos anos, pressionado principalmente pelo manejo do greening, pela necessidade de renovação de pomares e pelos custos de insumos. A rentabilidade do setor está cada vez mais apertada. Ao mesmo tempo, o fato de a produção permanecer 28% acima da safra anterior reduz o risco de um aperto mais severo de oferta, trazendo algum alívio para a indústria e para os contratos de exportação. O Brasil segue como o maior produtor e exportador global de suco de laranja, mas a sustentabilidade dessa posição está ameaçada pela combinação de clima adverso e avanço do greening. Eu avalio que o setor citrícola brasileiro está em uma encruzilhada. De um lado, temos recuperação parcial da produção após uma safra desastrosa em 2024 e 2025. De outro, enfrentamos um problema fitossanitário estrutural que não está sendo combatido com a intensidade necessária. O greening não vai desaparecer sozinho. Ele vai continuar avançando enquanto não houver ação coordenada e financiada adequadamente. A citricultura brasileira é estratégica não apenas para o agronegócio, mas para a balança comercial do país. O complexo citrícola gera empregos, receita de exportação e dinamiza economias regionais inteiras. Perder competitividade nesse setor, por falta de ação coordenada contra o greening, seria um erro histórico. O tempo de agir é agora, antes que o problema se torne irreversível. Para os citricultores que acompanham este canal, minha recomendação é clara: invistam em manejo rigoroso do greening. Não economizem controle do psilídeo, eliminem plantas sintomáticas assim que identificadas e utilizem apenas mudas certificadas. A tentação de economizar no curto prazo pode resultar em perda total do pomar no médio prazo. A doença é implacável. Para quem está pensando em entrar na citricultura, é fundamental entender que o greening mudou completamente a equação de risco do setor. Não é mais possível planejar uma operação citrícola sem orçamento robusto para manejo fitossanitário. A margem de lucro está mais apertada, o risco aumentou, mas a demanda global por suco de laranja continua firme. A oportunidade existe, mas exige profissionalismo técnico elevado. O cenário reforça que, mesmo em anos de recuperação, a citricultura brasileira segue altamente dependente do clima e do controle fitossanitário. Esses fatores continuarão no centro das decisões técnicas e econômicas do setor nos próximos ciclos. A previsibilidade diminuiu, a complexidade aumentou e a necessidade de gestão profissional se tornou ainda mais crítica. Eu acredito que o setor vai superar esses desafios, mas não sem perdas pelo caminho. Produtores que não se adaptarem às novas exigências técnicas vão sair da atividade. Propriedades que não investirem em controle do greening vão perder produtividade até a inviabilidade econômica. A seleção natural do setor está em curso e apenas os mais preparados tecnicamente vão permanecer competitivos. Se este conteúdo agregou valor, inscreva-se no canal AgroRadar Brasil. Ative as notificações e compartilhe com outros profissionais do setor. Deixe nos comentários sua região e como você está lidando com o greening na sua propriedade ou na sua região. Vamos construir uma comunidade mais forte e preparada. Até a próxima análise.